Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre condicionais. Dessa vez a gente vai falar do case. O resultado final parece com if, mas a estrutura é diferente. Eu já criei o arquivo vazio aqui e vamos montar nossa estrutura aqui. Então, package main, vamos importar o fmt para a gente conseguir imprimir as coisas na tela. Criar a nossa função main e começar os trabalhos. Então, para esse exemplo aqui, eu vou criar começar com uma variável letra e vou colocar um valor aqui A. Qual que é a ideia aqui? É a gente simular como se fosse uma entrada de teclado. Então, se você digita uma letra, e aí a gente vai validar que letra que foi digitada. E a estrutura do case, ela vai ser algo assim. A gente começa com switch. E aqui a gente tem algumas opções. A primeira delas vai ser essa daqui que eu vou seguir. Então a gente vai colocar aqui a variável que a gente quer. E aqui a gente vai escrever quais são os casos. Então vamos lá. Eu vou colocar o primeiro caso aqui, o que vai dar verdadeiro ali. Então, uma vez que isso aqui der verdadeiro, a gente vai pegar o fmt e imprimir alguma coisa aqui. Nesse caso vai ser uma impressão bem boba, vai ser só para dizer que ok, era isso mesmo. Vamos dizer assim, ó, a letra é A. Bem bobo. A gente pode fazer um outro case aqui, que por agora não vai funcionar mesmo, mas seria aqui um case B. E aqui a gente poderia fazer o print aqui para o case do B. Imprimir ali diferente. Então o que acontece é que quando a gente chegar aqui e fizer um go-run case.go, que é o nome do nosso arquivo, a gente vai ter ali, letra A. Se a gente mudar aqui a nossa variável, trocar para B, a gente vai ter aqui a letra B. E se a gente mudar para uma letra aleatória, a gente não vai ter nada. No case, a gente tem outra variação. A gente pode fazer de uma outra forma. A gente pode fazer aqui um pouquinho diferente. Um outro jeito de fazer isso, eu vou fazer um comentário aqui de multilinha. Vou comentar toda essa estrutura aqui. Agora nada disso está valendo mais. A gente vai escrever aqui um outro jeito de fazer isso. A gente poderia fazer switch. E aqui a gente começar com os casos. Então a gente poderia fazer aqui case letra igual a A. Isso aqui seria um caso muito parecido com o if. Então essa aqui seria uma outra forma de usar a mesma estrutura. Assim, a estrutura fica um pouquinho diferente, mas o resultado seria o mesmo. E aqui vamos copiar, colou ali. Então aqui é um exemplo bem simples, mas sim, lá em cima a gente disse que a letra era uma letra aleatória, então vamos lá, vamos colocar letras válidas aqui. Então esse aqui seria o caso da letra A, o caso da letra B, e aqui a gente teria um outro jeito de fazer o switch case. Então aqui a gente tem essas duas formas. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso que eu apresentei, a gente ainda teria a opção de fazer o seguinte. Se a
Se a gente tivesse nesse caso aqui, a gente ainda poderia dizer o seguinte: ah, eu tenho mais de um caso, posso fazer com letra maiúscula e letra minúscula. Opa, peraí, esse aqui é um A maiúsculo. Então, a gente poderia fazer esses dois casos aqui e continuaria valendo. Eu vou trazer essa variável aqui para baixo, só para a gente ficar aqui mais próximo. Então vamos lá. Vou fazer aqui, começar com o exemplo com B. Então beleza, B minúsculo. Se fosse o B maiúsculo, qual seria a mensagem? Exatamente a mesma. A maiúsculo. E aqui uma coisa interessante é que se a gente tirar aqui, o resultado muda. Porque A minúsculo é diferente de A maiúsculo aqui. Então faz diferença. Então, galera, o vídeo foi esse. O que eu queria passar era isso. Então, valeu, falou e até mais.